bebê da mamãe. Cadê meus lequinhos? Ai, tá faltando porta minha. Um, dois, três, quatro, estão no mato. Pois é, porque aqui nós temos tudo, que nem você viu. Tudo que nós queremos, nós temos aqui. Nós não compramos farinha, não compramos banana, não compramos macaxeira. Muito difícil, nós não compramos carne, peixe. Tudo nosso está construído, a vida inteira nossa foi aqui. Nós tínhamos alimentos, né, caça, como mandioca, milho, amendoim, tudo isso dentro da natureza, sem prejudicar nada, sem poluir rio, sem desmatar uma quantidade grande, né? Então a gente vivia dessa forma. Olá, você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora o Café com o Presidente, o programa de rádio do presidente Lula. Olá, presidente, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Presidente, o senhor foi ver de perto as obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no estado de Rondônia, na sexta-feira passada. Como estão as obras, presidente? Olha, Luciano, para mim foi muito importante fazer essa visita porque eu aprendi desde muito pequeno que quem guarda o porco é o olho do dono. Ninguém era dono da terra. A gente só morava em cima dela, né? Nós estamos morando em cima de uma terra que não é mais nossa. Eles são os donos. Nadie era dueño pues, de la tierra. La tierra es de todos. Los recursos naturales son de todos. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a usufructuar del bien común. São duas grandes hidrelétricas. Uma está prevista para produzir 3.400 megawatts. A outra está preparada para produzir 3.200 megawatts. São as duas maiores hidrelétricas que nós estamos produzindo no Brasil. Ninguém não vai usufruir da riqueza, né? Se vamos acabar com nossa riqueza, né? Uma riqueza que a natureza nos ofereceu, né? Hace 400 años, el capitalismo se movía en una dimensión geopolítica de la octava parte de nuestro planeta. Hoy abarca todo el mundo y ha arrasado pueblos, idiomas, culturas, saberes, conocimientos. Em 1910, quando o SPI foi criado, que começou a colonização do lado de Rondônia, os povos tinham que ficar longe um do outro, para não falar a sua língua, para não manter viva a sua cultura. Sometieron, asesinaron, cometieron genocidio sobre la población indígena que era la dueña legítima de ese territorio.
cuando entra el capitalismo, el desarrollismo, el neoliberalismo, como se quiera llamar este modelo de extracción y depredación de los recursos naturales y de sobreexplotación y de explotación del ser humano, este capitalismo entra a la Amazonía a destruir la Amazonía, a quedarse para destruirla y para exterminar a los grupos indígenas. Pegava os indígenas, né, traziam para apresentar que eles tinham pego, né, para que eles tinham mais o poder, que eles estavam sendo dominados, os indígenas, né. Então isso era o uso dos trabalhadores, né. O que aconteceu lá no passado, em 1910, a 1945, a 1960, continua acontecendo hoje, em pleno século XXI, em pleno 2010. Muitas pessoas estão sendo formadas e preparadas para trabalhar nessa empresa, portanto, nós estamos qualificando uma mão de obra que não existia mais no Brasil, porque o Brasil tinha deixado de investir em grandes projetos de infraestrutura, sobretudo na questão energética. As pessoas que estão sendo induzidas a ir trabalhar dentro dessas empresas, com umas condições de escravos, né, sem um transporte adequado, sem equipamentos adequados para o trabalho, e tendo que trabalhar 12 horas e 6 horas só de transporte, da cidade até o local da obra. Ele tem apenas 6 horas para descanso em casa. Eles não queriam trabalhar na usina até pouquíssimo tempo atrás. Geral estava tendo problema com isso, porque eles ofereciam cursos, os habitantes deles não queriam, porque eles sabiam que eles iam ganhar menos. Eles ganhavam mais justamente pescando ou indo para o garimpo, eles conseguiam muito mais dinheiro pegando madeira. Então eles não queriam trabalhar na usina. Nós não tínhamos emprego, mas deixa eu te contar. A nossa renda fixa aqui, nós fazíamos mais de R$1.000 por mês. Por quê? Porque nós fazíamos 10, 20 sacos de farinha, sempre trabalhamos junto com essa família que você vê, é a família do meu esposo. Fazíamos farinha juntas, levávamos para a cidade para vender a macaxeira, né? Que vende a banana. Toda semana, de 8 em 8 dias, nós tirávamos 80 caixas de banana para levar para a cidade. Entregávamos nas frutarias, né? Lá nas frutarias, aí só recebia o dinheiro e ia fazer nossas compras. O único trabalho nosso assim era zelar do bananal, plantar macaxeira, cuidar e a vida ia levando, entendeu? A gente vive bem, graças a Deus. Não depende nada de ninguém. Aqui a gente sempre tem uns trocadinhos, sempre com sobra. Para falar antes, nós vivíamos num paraíso, assim. Cada ribeirinho morando em suas casas, sobrevivíamos de lá mesmo, plantávamos. Vivíamos também do extrativismo, né, da floresta. E hoje nós não temos mais isso. Não temos mais, acabou o nosso sossego. A maioria dos povos aqui foram exterminados, não tem sua terra tradicional. Nunca teve valorização da cultura, da sua vida, por isso foram extintos como se fossem animais. Hidrelétrica para nós não significa coisas nenhum de futuro. É só destruição para a nossa própria comunidade, nossos próprios rios, nossa beleza, né, natural das nossas terras, dos nossos rios, dos nossos peixes. Si matar seres humanos sirve para ganar, es útil al capitalismo. Si destruir conocimientos, culturas e idiomas
sirve para valorizar al empresario, es útil para el capitalismo. Eu vivo numa grande cidade. Quase sempre eu paro meu táxi para ver a cidade iluminada ao cair da noite. Eu adoro isso. Hidrelétricas do Madeira, energia para quê e para quem? Começamos a fazer o debate, que primeiro, as usinas vinham para gerar energia para um grupo econômico. E tinha empresas interessadas que eram donas da energia. E essas empresas que ganhou o leilão é a Odebrecht, é uma empresa brasileira, mas é uma empresa privada que faz barragem em todo o mundo, que está construindo a barragem de Santo Antônio. A usina de Jirau está sendo construída por uma empresa chamada Suez Strategic Bell, que é uma empresa de capital misto Suezo e França. Então essas duas empresas têm interesses em comuns, que é de explorar o rio, gerar energia para vender energia ao povo brasileiro muito caro e também fornecer energia para suas próprias empresas que extraem minério, petróleo do Brasil. Gracias a un trabajo constante y riguroso, a una filosofía empresarial al servicio del cliente y a su compromiso inquebrantable con las sociedades a las que sirve, Odebrecht es hoy la primera constructora de América del Sur y una de las más grandes y prestigiosas del mundo. Ou seja, tem muito dinheiro aqui envolvido, os setores estão ganhando muito dinheiro, né? Setores do capital internacional. Además de ingeniería y construcción, la organización comprende química, petroquímica, seguros. As usinas de madeira, né, de maneira geral, ela tem um seguro, né, chamado seguro garantia. O seguro garantia é um dos maiores do mundo. Hoy día se vive la puesta en marcha de un nuevo patrón de reproducción del capital en Latinoamérica que podemos llamar de nuevo patrón exportador de especialización productiva. E esse reflexo que a gente pode contar que tem mais de um século, acontece hoje, aqui em Porto Velho. Ou seja, há uma preocupação com a doença malária por conta da construção das usinas, mas não é uma preocupação muito contundente, ou seja, a preocupação ainda continua sendo no combate e não no controle. A preocupação com a doença malária, ela se reflete necessariamente quando existe grandes investimentos, grande vulto financeiro destinados para a região, ou seja, de expansão da região, de obras de infraestrutura para a região. Sanofi Aventis has a very strong presence on today's markets, and during 2006 it developed its profile in high-growth regions like Asia-Pacific, Eastern Europe and Latin America. O que leva um governo a não prever ou não gerir um plano preventivo da questão do controle da malária e preferir, ou seja, fazer a escolha de deixar que os casos aconteçam para que eles possam ser combatidos depois. Sanofi Aventis is committed to researching, creating, producing, discovering, and distributing pharmaceutical solutions, medicines, and vaccines in every country and for everyone. Se a gente é governo e contrata uma obra e a gente não acompanha essa obra, a gente muitas vezes fica à mercê, sabe, de coisas que independem da vontade do governo. Un proceso de interpenetración entre el Estado y las grandes empresas, las multinacionales brasileñas, muchas de las cuales, por supuesto, también son socias de las multinacionales del capitalismo dominante. Podemos ver un eje muy interesante en relación a cómo el Estado puede priorizar más intereses económicos impuestos o proyecciones o planificaciones de desarrollos impuestos, olvidándose de la garantía y la planificación interna para su propio desarrollo y la propia garantía para sus ciudadanos.
Hoy estaríamos viviendo el gran proyecto de integración de los pueblos bajo la bandera del IRSA, bajo la integración de los capitales. En realidad, hay que desvelar lo que está por detrás de ese proyecto. Procurando respeitar sua vocação histórica de via de navegação e integração regional, os projetos das usinas foram desenvolvidos de maneira a permitir a construção de canais de navegação com eclusas, tanto na usina hidrelétrica Giral quanto na usina hidrelétrica Santo Antônio, os quais permitirão a navegação plena e segura até a divisa com a Bolívia em Abunã. A construção de usinas nos mesmos moldes das de Giral e Santo Antônio, no trecho binacional do rio Madeira-Mamoré, eliminará os últimos obstáculos, acrescentando mais de 2.500 quilômetros à hidrovia atual existente. Que é ligar, né, a Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, a Amazônia, né, colombiana, Bolívia, equatoriana, no objetivo de saquear, ligar energeticamente, ligar rodovia, ferrovia, hidrovia, no objetivo de tirar riqueza, né? E só é possível tirar riqueza se tiver muita energia, se tiver estrada, se tiver hidrovia, e isso começa pelo Rio Madeira. Cada vez más se profundiza la expansión hacia la Amazonía como la nueva frontera del capital. De una sola vez se explota al pueblo de Brasil y al pueblo de las naciones vecinas. Hace casi 3 décadas vinimos en busca de una oportunidad y quedamos admirados por la realidad de un país extraordinario. Solo se admira lo que se quiere. ¿Y cómo no querer al Perú? Odebrecht, Perú. Los gobiernos de nuestros países, y ahí está el gobierno de Brasil, tratan de vender esta idea como un proyecto de integración de los pueblos. Usina hidrelétrica Santo Antônio. A energia que corre em nossas veias move Rondônia e o Brasil. Juntos estamos construindo. Quando chega nesse mega projeto, ele chega com toda uma estrutura de marketing muito grande. Eles ficaram aguardando durante muito tempo a construção dessa barragem, porque de alguma forma foi fomentado na consciência deles de que aquilo ia trazer o progresso, de que aquilo ia trazer o benefício para eles, né? Olá, meu nome é Toninho. Prazer, Márcio. Tá surpreso? Impressionante. Isso aqui é muito grande. Vamos você obra? Bora. Bora. Aqui na usina hidrelétrica de Santo Antônio, trabalha que não falta. O Rio Madeira tem pra oferecer pra essa gente do bem. O Rio Madeira que traz peixe leva o barco, traz agora um novo marco de progresso à região. E Furnas vai trazer com ele mais riqueza, respeitando... O governo coloca isso como a grande saída para o momento. No caso de Porto Velho, não se vê falando outra coisa, é a saída para o desemprego. Então, no caso das populações indígenas, também é a saída para o desenvolvimento. E eles não colocam, na verdade, o que isso significa de fato para nós que estamos aqui na Amazônia. Hoje nós temos nas duas barragens, nós temos um contingente de operários, um total de 22 mil operários. Mas a obra, o pico da obra é 2011. 2011, 2012, a obra vai diminuir o contingente de operários. E esses operários vão ficar em Porto Velho? Como é que eles vão voltar? Né? Então, esses operários, a tendência é ficar em Porto Velho e ir para a periferia da cidade, construir favelas. Hoje, muitas pessoas da cidade dizem, mas nós estamos tendo emprego, só que eles estão avaliando o presente e o futuro. Como que vai ser o futuro? O emprego é agora. E quando terminar a construção, essas pessoas que estão trabalhando, essas mãos de obra barata, elas vão ficar desempregadas.
O pico do emprego em Porto Velho é em 3 anos. Depois vai acabar o emprego. E o que vai ficar em Porto Velho depois das barragens? E quando essas turbinas começarem a produzir energia, vocês vão ver a quantidade de empresas que vão vir para cá. Aí vocês tratem de se preparar mesmo. Porque vai vir muita empresa para cá. A hora que a gente começar a produzir aqui 6 ou 7 mil megawatts de energia. Rondônia e Porto Velho vão sofrer uma transformação, meu caro sobrinho, que você não tem noção. Porto Velho aumentou a prostituição. Porto Velho aumentou a população, mas não aumentou as vagas nos hospitais, as vagas nas escolas. Então hoje Porto Velho vive um caos. A cidade inchou todos os setores, nós não temos um sistema de saúde que suporte toda a gente, nós não temos um sistema de educação que suporte e nem de infraestrutura. A própria energia elétrica na cidade de Porto Velho eventualmente vem deixando a desejar, tendo em vista esse incremento enorme de população. Ou seja, no momento da instalação de uma usina hidrelétrica, você tem assim um grande impacto justamente na população urbana, ou seja, a população urbana que acaba sofrendo muito com o afluxo de gente que vem para um empreendimento dessa ordem. A empresa usa esse discurso, mas antes eles tinham uma casa de madeira, agora eles têm uma casa de alvenaria. Não falam nem casa, eles tinham um barraco, que é um termo pejorativo, e agora tem uma casa. Só que o conceito de lar não é só uma casa. Não adianta você ter uma casa de alvenaria se você não tem como sobreviver daquela casa. Você não tem como tirar o alimento da casa. Você tira o alimento da terra. Se a tua terra é boa, então tu vai conseguir reproduzir a tua maneira de vida. Tu vai continuar sendo ribeirinho, tu vai ter contato com o rio, vai ajudar a preservar. Então tem todo esse contato. Se a terra não é boa, não tem como. Então isso é um processo desestruturante que fazem. O ribeirinho não consegue mais ficar na cidade. Então vem para a cidade, ali onde você está vendo aqueles barcos. É o porto de Porto Velho, Cainágua, e ali é uma área também de prostituição. E nessa área, a maioria dos ribeirinhos que moram no Engenho Velho já começaram a vir para cá, se embriagar, gastaram o dinheiro todo da indenização e está sofrendo esse processo. Como que se pode falar de um progresso se existe todas essas coisas ruins no meio de uma sociedade? E os que mais sofrem com isso são os ribeirinhos, os povos indígenas, aqueles que realmente necessitam do rio, e que é todo um processo de vida que você conhece, que de repente você vai ter que mudar. Saber que você vai mudar, para onde você vai, recomeçar tudo de novo. Você não é mais jovem, né? Tivemos a vida inteira implantada ali, porque meu esposo nasceu e se criou naquele lugar. Eu tenho 15 anos que moro lá, meus filhos quase todos criados lá, não estão habituados na cidade. Eu, por exemplo, eu tenho que ficar no mato, porque eu não emprego mais, né? Eu já passei da idade. Políticas de traslado de pobladores de un lugar a otro sin ver las condiciones, las capacidades del territorio de absorberlos, sin generar procesos previos en estos pobladores trasladados de respeto, no solamente por las personas con las que van a convivir, sino por la tierra donde van a ir a habitar en los próximos años, son nefastos, ¿no? Um progresso que causa prejuízo para os povos indígenas. Então, o governo tem que construir progresso sim, mas progresso de vida, não progresso de morte. Nós temos pouco tempo para sair de lá, então tudo isso fica difícil, porque temos um tempo determinado, o povo fica desestruturado,
fica com medo de plantar e não dá tempo para colher, e assim chegam até passar necessidade, porque o povo ribeirinho precisa trabalhar para manter as suas famílias, mas não tem como, né? Se sujeita muitas das vezes a trabalhar diária para a empresa, como ela está fazendo, porque tudo que eles prometeram para nós, nada eles cumpriram. Então, na verdade, eles vão ser absorvidos. Eles vão virar parte do mecanismo que está se configurando aqui. Un proceso de descomposición del tejido social, un proceso de proletarización de gente quienes tenían antes sus condiciones de vida, en la condición de pequeños campesinos, en la condición de indígenas, con su horizontalidad, sus comunidades. Tendrán que vender su fuerza de trabajo a las grandes empresas, o mismo van a aumentar las estadísticas del desempleo. As pessoas são convertidas, né, de camponeses, de pescadores, de ribeirinhos, né, acostumados aos seus produtos da floresta, acostumados à sua agricultura de vaso, e de repente são inseridos no processo capitalista, né, onde acabam, né, no limite, na periferia das cidades. No entanto, essas pessoas vão fazer lá o quê, né, já que vão perder as suas formas de sobrevivência, ou seja, matar, digamos assim, a própria identidade cultural daquelas pessoas ao fazer essa transformação para o outro local, onde ela de fato não conseguirá sobreviver. Nós éramos felizes, agora vivemos simplesmente de aparência. Tudo é aparência, porque na realidade as promessas que eles nos fizeram, que íamos ter direito a reassentamento, a mudanças, né, ter assistência, reestruturação das comunidades, nada disso está acontecendo, foi tudo mentira. Qual é a solução que nós vamos dar para o ribeirinho, para o indígena? E vem todo com um discurso de sustentabilidade, energia sustentável, energia limpa. Eu vejo que não é uma energia limpa, porque isso daqui tem um gasto social muito grande. A partir do momento que tiraram eles do local deles, que já estavam ali há 100 anos, as famílias sendo criadas naquele sistema, eles não conseguiram mais reproduzir a maneira de vida e não foi dado nenhum tipo de compensação social. O que vai fazer agora com esse ribeirinho pescador? Eles falam, não, a gente vai dar uma indenização, vai pegar um bom dinheiro. Na verdade, vamos pegar um bom dinheiro. É um dinheiro que a gente nunca tinha não pensava nem de pegar. Mas só que esse dinheiro não vai pagar o sossego que a gente tem aqui. E por cima ainda eles dizem, alegam, que os povos indígenas vão ser beneficiados porque vão receber a compensação. Agora, eu faço um desafio. Qual é a compensação? Qual é o dinheiro que as empresas vão pagar que vai trazer os povos indígenas de volta? Qual é o dinheiro que vai ser pago para que os indígenas já contaminados vão ter sua saúde de volta? Quem morre não volta mais. Essa população sofre naquilo que é mais, digamos assim, sagrado, né, para o ser humano, que é a sua forma de trabalho. Ou seja, essa população acaba perdendo, né, de alguma maneira, o seu habitat natural. Antigamente, o meu pai e as minhas mães contavam que da pesca era muito fácil. Você chegava em 10, 20 minutos para pescar. Que hoje a gente tem a pesca, mas pesca já assim demorada, né? Você vai e volta, vai de manhã e volta à tarde. E só traz um peixinho para a família.
E tinha muito peixe, e que era fácil da gente trabalhar. E aí então, acho que com a hidrelétrica que vinha chegando, começou a ficar difícil, as leis que já vieram nos massacrando em cima disso daí, acho que até para dificultar esse nosso trabalho. E aí depois o desaparecimento dos peixes, né? Então isso dificultou muito, porque quem tem essa experiência no rio, na floresta, com todo o clima, vê que as coisas modificam dependendo das contradições. No momento que os peixes migram, eles já sabem aonde eles querem chegar. E a atenção deles aonde chegar era exatamente nas cachoeiras. É onde foi explodida, então, digamos assim, foi acabado com a casa deles. Então, hoje eles não têm aonde fazer um trajeto, digamos, uma subida no rio, uma piracema, e chegar diretamente na cachoeira, onde era o local, que digamos, a casa deles, onde eles ficavam, é onde tinha o tempo que eles vinham subindo no rio, o descanso deles ali, muitos, o período de reprodução deles ali, era no pé da cachoeira. Então era um lugar onde eles se sentiam protegidos, era um local, um espaço onde era a casa deles. Eles, para ter alimento na época de seca, eles represam, né, esse pequeno rio. Então os peixes foram para lá, quando os peixes vão descer para o rio Madeira, eles encontram a represa, uma represa de madeira simples, né? E aí eles têm armazenado a proteína. Quando ele chega nesses momentos difíceis, ele pega lá a tarrafa dele lá e vai lá e pesca, né, um pouquinho para sobreviver. Alterando essas flutuações,